Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa live. Bastante tempo que eu não faço live aqui. Essa é uma live especial, fala sobre paternidade com dois grandes amigos, Carlos Arasaki e Roberto Publio. Já eles vão entrar e a gente vai trocar uma ideia sobre paternidade. O Carlos já entrou, vamos entrando e a gente vai falar sobre paternidade. Vamos falar sobre coisas importantes aqui. Espera aí, deixa eu colocar o Carlos aqui para dentro da live. Deixa eu ver se ele já entra. O Roberto também já entrou, já vou colocar ele também para dentro. Ou vocês me... aqui achei. Entrem aí. Carlos e Roberto. Muito bem. E aí, Carlão? Fala aí, Stênio, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Maravilha também, graças a Deus. Grande Boa. prazer estar aí com você. Boa. Publio também aí. E aí, Publio? Deixa eu ver. Tá me ouvindo, Stê? Sim, super bem. Você tá me ouvindo também? Eu tô ouvindo. Deixa eu tentar trocar o microfone aqui. Mas tô ouvindo bem, sim. Mas tá bom, pô. Tá bom o microfone aí. Você tá ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Então, pronto. Você só deu uma leve travada. Foi? Você tá aí, Carlão, também? Ou você travou? Não, você tá aí. Não, eu tô bem. Pra mim tá ótimo. Tô ouvindo vocês dois muito bem aqui. Bom, muito obrigado, hein, pela presença de vocês. Obrigado pelo horário também. Para mim tá sendo difícil esse horário, mas Você já tá quase dormindo Cara, agora. eu olhei no relógio. Quase hibernando. Não, eu olhei no relógio, era 7h30 da noite. Eu falei assim, nossa, cara, é só 8h30, meu Deus do céu. Parecia já meia-noite para mim, mas tá bom. Vamos conversar enquanto a galera entra. Deixa eu fazer um negócio aqui rápido. Segurei. Peraí. É louco que a gente fica com esses olhos de ring light. É isso. Testando aqui. Peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. É que eu não tô vendo vocês aqui. Você não tá vendo a gente? Não, deixa eu... Peraí, forçar aqui. Boa. Beleza, vamos nessa então, vamos trocar uma ideia. Bom, a ideia de fazer essa live é para a gente conversar um pouco sobre paternidade, o que é ser um pai presente e também nesse lugar da PL do pai presente, né? E também de todo esse movimento que está sendo feito em direção ao aumento da licença paternidade. Então, a ideia é a gente conversar sobre isso. E para a gente começar, eu quero primeiro que vocês se apresentassem. Conta um pouco quem é você, Carlos, quem é você, Público, depois eu falo um pouquinho de mim e a gente inicia. Quem começa aí? Vai lá, Carlão. Bom, maravilha, obrigado. Eu sou o Carlos Arasaki, tenho 40 anos. E aí, eu sou pai agora de 13 filhos, 12 já nascidos, 5 com a mesma mulher, enfim, em 12 anos. Aí agora tá vindo o 13º ou 13ª, também não sei o que que é ainda. Enfim, vamos ver. Grande expectativa. E aí eu, de formação, fiz direito, mas não exerço. E aí eu sou empresário. E aí eu comecei esse trabalho de falar sobre paternidade há mais ou menos uns 3 anos atrás, né? E aí eu tô também nessa vida um pouco mais pública aqui das redes sociais, desde que os gêmeos foram concebidos, a gente descobriu que eram gêmeos, e aí hoje eles estão com 3 anos. E aí, cara, é um prazerzaço estar com vocês. E eu vou te falar que, lógico, antes dos gêmeos nascerem dessa vida aqui um pouco mais pública, eu já estava estudando um pouquinho sobre paternidade. E eu acho que eu tenho bastante informações e descobertas relevantes aqui para trazer para vocês. Boa, Carlão. Vou querer ouvir tudo. E você, Publio, conta aí, quem é você na fila do pão? Vamos lá. Eu sou pai do Davi, de 3 anos e meio, do Theo, de 8 meses. Sou casado com a Aline. Acho que minha vida, eu sou químico de formação, né? Minha carreira é super não linear. Sou natural aqui de Ribeirão Preto, onde eu estou agora. E pô, a química me levou para a indústria me conectou com esse universo do desenvolvimento humano, de pessoas, liderança,
E a partir daí fui me aproximando cada vez mais ah, desse assunto, do tema. Eu nunca mais parei de estudar desenvolvimento humano, comportamento humano desde então. E depois fui premiado aí de poder trabalhar com educação básica por bastante tempo. E aí a minha conexão com esse universo da educação, da criação de filhos e das crianças foi cada vez mais forte. E aí, né, quando eu e minha esposa decidimos engravidar, a nossa jornada começou ali há 6 anos atrás, antes do Davi nascer. Essa conexão muito forte com a parentalidade. De lá para cá, né, nesse meio da educação também, venho me aprofundando bastante sobre o tema, me apaixonando cada vez mais. E quando meus filhos, o Davi nasceu, essa conexão aí veio para valer. Também sou empresário do desenvolvimento humano, né? Sou fundador da Escola Temporal. E agora, depois da minha volta, da minha licença paternidade criada por mim mesmo aqui na Escola Temporal, depois que o Theo nasceu, eu decidi dedicar toda a minha vida e meu trabalho também para a paternidade, né? Então, cá estou hoje iniciando esse projeto do Caminho de Pai, para que a gente possa encorajar aí mais homens a revisitar suas crenças sobre esse assunto e a gente criar uma sociedade melhor a partir disso, tá? Então, essa é a minha breve jornada aí, Stan. Valeu, Publio. Eu sou pai do Lucas, de 10 anos, do Felipe, de 2, e vocês dois me inspiram pra caramba, cada um no seu lugar de inspiração. Estou bem feliz da gente conversar e também de iniciar esse movimento. Vamos fazer um bate-bola mesmo. Eu vou soltando as perguntas, vou funcionando como host aqui do nosso papo e aí a gente vai conversando. Acho que a primeira pergunta, que é uma pergunta central, é o que significa para vocês, e aí pode começar o Carlos, depois o Publi. Ou vamos o Publi primeiro, porque ele foi o segundo, e depois o Carlos. O que significa para vocês ser um pai presente? O que isso significa objetivamente? Cara, eu tava. Essa pergunta agora me remeteu a uma cena que umas 2 semanas atrás eu tava vendo um documentário, enfim, e tinha uma cena ali onde uma escola. Os pais foram buscar as crianças na escola, né? E aí as crianças se esconderam embaixo da mesa e deixaram só os pés de fora, assim, só os pezinhos de fora. Então tinha lá 20 crianças e os pais entravam para buscar os seus filhos e tinham que reconhecê-los pelos pés. E, cara, eu achei tão bonita essa cena porque os pais ficavam naquela, né, até numa tensão sobre será que eu conheço meu filho pelos pés, né? Será que eu consigo reconhecer esse nível de detalhe dos meus filhos, né, pelos pés? Obviamente, muitos pais conseguiram, outros não. Aquilo ficou uma grande brincadeira, mas trouxe uma grande mensagem. A escola queria passar essa mensagem e eu trouxe muito disso, assim. Me remeteu a interesse genuíno, sabe? Para mim, presença hoje, e aí, por que eu estou falando isso, né? É difícil mensurar paternidade, presença paterna em quantidade de tempo e qualidade de tempo, obviamente. Então, para mim, o eixo central da paternidade presente é interesse genuíno pelos filhos. Interesse genuíno. A gente parte dessa vontade de se interessar genuinamente pelos nossos filhos, e quando eu falo interessar genuinamente, eu estou falando dos cuidados, do interesse pelo corpo, pelas emoções, pela cognição, pelo desenvolvimento, pela espiritualidade, por tudo que remete àquela criança. Quando a gente se interessa, né, se interessa genuinamente pelos nossos filhos, para mim isso remete muito à presença. E porque presença, cada família, cada pai, cada homem vai encontrar a sua quantidade, a sua qualidade no seu contexto de vida, né? A gente não tem como colocar uma regra para a presença paterna, mas para mim o eixo central é se interessar genuinamente pelas sutilezas da evolução, do desenvolvimento dos filhos. Para mim, essa o que me vem muito forte é essa questão. Então, se fosse definir aqui um eixo central de paternidade presente, é quando nós, pais, nos abrimos a nos interessar profundamente e genuinamente pela vida e pelos nossos filhos. Para mim, esse é um dos grandes. Enfim, é o caminho que eu tenho encontrado para definir melhor a presença paterna sobre isso. Boa. E você, Carlão? O que é ser um pai presente? Bom, eu acho que praticamente toda conceituação já foi colocada pelo Públio, então vamos deixar talvez palatável de outras formas também que, bom, como ele colocou muito bem, eu acho que tem essa questão da consciência, né, da jornada mesmo,
e da intencionalidade. Então, como o Públio bem colocou, você pode ser um caminhoneiro, você pode ser um executivo expatriado que esteja morando em outro país, mas o que importa, por exemplo, tem um exercício lá do Marshall Goldschmidt que ele fala assim, né? Que são as questões diárias. Então ele paga a secretária dele para todos os dias às 9 horas da noite ligar para ele e aí fazer essas questões diárias e fala assim, ó Marshall, você foi o melhor pai para o John, você foi o melhor pai para a Ana, por exemplo. E aí, às vezes, ser o melhor pai para o John e para a Ana, às vezes não vai significar que você estivesse presente naquele dia, mas de repente que você parasse, se você fosse um caminhoneiro aí no posto de gasolina, saber que ele gosta de um docinho de leite lá e comprar esse doce de leite para ele no intervalo do seu almoço, né? Se você, enfim, for executivo expatriado, de repente ir lá até um lugar lá, um estádio, comprar uma bandeira, uma camiseta lá para o seu filho que curte determinado esporte. Então, como o Públio bem colocou, talvez seja você conseguir fazer essa intersecção, né? Participar do universo do seu filho e deixar o seu filho participar do seu universo também, porque a gente tem muitas vezes essa tentação de achar que a gente tem que prover, tem que colocar o pão em casa e que aí fora isso, como a gente já fez essa nossa parte, a gente pode descansar ou a gente pode simplesmente dar um tempinho para nós mesmos e fazer o que dá e não fazer o que realmente é o nosso papel de ser um pai protagonista, presente e realmente assim estar, né, nas conquistas dos nossos filhos e entender quais são as fases que eles estão passando. E eu acho que esse é um grande desafio hoje, porque a gente sempre chega e fica muito com o que a gente já tem dentro do nosso DNA, né? Eu acho que assim, eu acho que criar é desse jeito, eu acho que, enfim, o certo é como sempre foi feito, e a gente não dá esse espaço para a gente se formar e poder, de fato, ser um pai melhor, que eu acho que, como todos nós estamos colocando aqui, é o nosso principal encargo, a nossa principal vocação, antes da gente exercer a nossa profissão, antes de um monte de papéis que a gente desenvolve, é desenvolver esse papel de pai que vai mudar para sempre a vida de várias pessoas, né? Cara, e é interessante assim que vocês falam, porque me remete muito que a presença ela não é só física, né? Ela é depois física, ou geográfica, vamos dizer assim, e ela tem muito essa questão do participar, né? Dos dois lados. Só que, independentemente do tempo de quantidade, em determinado momento, por exemplo, comigo foi assim, né? O despertar da quantidade vem de um momento, de um gatilho, né? Então, a gente até conversava sobre isso. No meu caso, foi um assalto, foi um impacto emocional muito grande, que me fez refletir não só sobre o meu papel, mas o quanto tempo eu tinha também com o meu filho. Na época, eu só tinha o Lucas. Como é que foi para vocês assim esse despertar, esse gatilho para poder exercer esse papel de pai interessado, que participa, que celebra? Como foi para vocês? Cara, para mim, tendo essa, eu acho que eu fui um privilegiado, assim, em termos de, e a gente ressignifica a nossa história, assim. Para mim foi antes, assim, eu tinha, tô com 39 hoje, uns 10 anos atrás, talvez, então bem antes de eu até pensar em, tinha o desejo, mas a gente não estava dentro dos planos daquela época. Fazia mais ou menos uns 15 anos que eu não encontrava o meu pai, então meus pais são separados desde eu tinha 9 anos. Uma primeira parte da adolescência tinha algum contato com meu pai, mas mais no nível de leve trás nos lugares, assim, do que de algum tipo de conexão mais profunda. Em um dado momento da minha adolescência, esse contato se perdeu. Um dia, ele se negou a fazer esse leve trás, que a gente estava ali habituado, digamos assim, e esse contato, o pouco contato que tinha, se perdeu. E depois foram 15 anos, quase 15 anos, para a gente se reencontrar, né? Eu tinha quase 30 anos, ele veio a Ribeirão Preto e nos procurou, eu e meu irmão também, e foi me encontrar. Foi um encontro tão
cheio de significados, assim, porque foi super estranho, assim, para mim era um total desconhecido, assim, sabe? Um estranho, assim, mesmo, assim. Minha esposa estava junto, ele não conhecia a Aline, né, na época, e, cara, eu tive uma sensação muito forte de, cara, eu não quero isso para minha vida, assim, não só na minha relação com ele, assim, eu não quero isso com o meu filho, assim, esse tipo de, essa estranheza que eu senti, o nome, né, eu tento nomear até hoje essa mistura de coisas que eu senti, eu não queria sentir mais isso nunca mais na minha vida, assim, para mim foi um marco muito importante da ruptura das gerações, assim, eu não queria transmitir esse tipo de relação, esse tipo de história com o meu filho, assim. E ao mesmo tempo foi muito libertador que ali não ficou rancor, não ficou nenhuma raiva, ódio. Foi muito libertador esse encontro, porque eu acho que ele tem um significado muito forte para mim. Eu acho que a vinda dele, para mim, teve esse significado de me libertar para criar uma outra história, assim, sabe? Então, para mim, despertou da minha própria história, de fazer diferente aquilo que, como eu fui criado, ou, enfim, no contexto que eu fui criado, eu queria intencionalmente fazer diferente. E, e alguns anos depois, enfim, começamos o nosso processo por aqui, desde que nossos filhos nasceram, desde do primeiro dia, ou desde a gestação, ou antes da gestação, os preparativos, eu e minha esposa, super parceira nessa jornada, nós colocamos, de fato, isso no centro das nossas vidas e fazemos escolhas em torno disso. Então, o meu grande marco, por isso que eu falo que eu sou muito sortudo nesse aspecto, ele veio antes do despertar. E quando eles nasceram, eu já pude estar um pouco mais, né, intencional nessa causa. Então, um pouco dessa história que marcou a minha passagem sobre paternidade, da relação com o meu pai, assim. Boa, obrigado por compartilhar. Então, cara, pra mim, na verdade, eu tava, acho que já tinha dois filhos, mais ou menos nessa mesma época aí que o Públio, então penso que eu tava com uns 28 anos, mais ou menos. A Filomena nasceu com 27 e o Martim nasceu com 28. E aí, acho que a Mariana estava grávida da Clara, ou estava nesse interregno, curto interregno entre ela não estar grávida. Ocasião é raro, mas acontece. E aí, e aí eu tava assistindo um TED Talk, cara, que eu até vou pesquisar, porque eu não nunca lembro, assim. Mas a grande mote, assim, do TED Talk era assuma a sua condição. Então, nesse momento, a maioria dos meus amigos, né, eu fiz direito, pô, os caras estão começando essa vida de alguns passando em concurso, ganhando promoções nos escritórios. Então, os caras estavam ainda na balada, alguns iam noivar, a maioria não tinha casado ainda, estavam, sei lá, viajando pelo leste europeu, fazendo um monte de mochilão. Eu falo assim, cara, e eu acabava estando dentro desse ecossistema, vivenciando muito, cara, sempre tive uma turma muito grande, então observando a vida assim do resto, do entorno, falando assim, caramba, né? Tipo, o pessoal tá curtindo a vida e eu tô aqui é, com dois filhos pequenos já, me sentia às vezes diferente, né? E aí eu falei assim, não, cara. Aí eu assisti e falei, "Ah, mas a minha condição não é essa. A minha condição é que eu sou já pai, talvez a minha esposa tivesse grávida do terceiro filho, mas, cara, essa é a minha condição agora e eu tenho que vivenciar ao máximo e dar e proporcionar tanto para minha mulher quanto para os meus filhos o melhor que eu posso vivenciar nessa condição. E aí eu comecei a despertar, a Mariana, ela já fazia alguns cursos, eu já encontrava alguns pais, mas também tem essa questão que os pais que estavam nas salas dos meus filhos eram pais, às vezes, muito mais velhos do que eu. Pessoas de 10 anos mais velhas, às vezes, alguns com mais, tinha gente de 50 anos, né, de idade, eu ainda não tinha 30. Então, às vezes, não me sentia tanto inserido, assim, né, no contexto, eu achava aquela realidade, assim, meio tipo, cara, não estou vivenciando não estou dentro desse ambiente por completo. Mas aí eu comecei, né? Sempre gostei bastante de ler, a comprar algumas bibliografias. Inclusive tem um dos livros que eu acho que é um dos melhores que tem, né? Que sobre isso, que é o Como Ser um Bom Pai, do Will Stenson, da Quadrante. E cara, aí eu comecei a falar assim, meu, é verdade, né? Um monte de coisas que nós pressupomos
que a gente tem tudo dentro da gente, não, pô. A gente tem que aprender até o mais básico. E como realmente o público falou, cara, como que a gente vai gerar essa conexão? Porque no fundo, a maioria das coisas que a gente se preocupa, às vezes ela tem uma validade meio longa, ou às vezes também é algo que sei lá, pode ser de repente um sonho intenso, mas que a gente vai vendo assim que não tem tanta relevância. A gente pensa em muita coisa material, por exemplo, muita coisa em conquista profissional, mas a gente vê depois que nem agora antes da live, meus filhos estavam num momento desafiador de querer dormir. E aí eu pensei, cara, é tão legal, né, essa bagunça e que as minhas filhas agora elas têm 1 ano e meio, elas são tão fofinhas e que elas estavam querendo pular do berço e tal. E isso vai durar no máximo mais 6 meses. E se eu não aproveitar esse momento, eu deixei o ouro passar todo, escorrer nos meus dedos, porque eu estava preocupado com qualquer imbecilidade que eu não vou lembrar qual era a urgência, qual era a relevância de resolver um assunto profissional ou de atender uma certa demanda que perto do que eu, pude aproveitar. Então, como o público falou também, cara, essa questão da educação básica, essa questão de você criar os laços desde o primeiro momento mesmo de vida, de você conseguir passar suas características, o seu DNA, de você conseguir desenvolver a comunicação do seu filho. Não há realmente assim dinheiro, tesouro, enfim, oportunidade no mundo que pague você poder vivenciar isso. E a maioria das pessoas elas não tem a menor consciência. Na verdade, assim, elas vai passar e aí todo mundo vai fazer aquela mesma coisa, né? Tipo, sei lá, vai pagar a festa de 15 anos na filha, vai pagar o intercâmbio de 18 anos do filho, ou vai ver o filho se formando e tal, e vai falar, nossa, passou tão rápido, eu nem vi passar. Nossa, e agora? Síndrome do ninho vazio e tal. E cara, o cara é isso, como a gente está vendo nas nossas discussões. As pessoas não criaram a consciência, elas não foram e não estão sendo educadas para isso. A vida está passando e elas não percebem que o tesouro está na frente dos olhos. Total. E aqui vem essa realidade da escolha e do tempo que passa, né? Eu estava lendo hoje sobre as virtudes, e aí a virtude da ordem fala muito sobre a priorização, né, na vida. O que você prioriza na vida. E você falou um negócio agora, Carlos, que é fato, né? Eu vejo pessoas falando, nossa, eu me arrependo tanto de não ter aproveitado aquela época. Ou queria que voltasse, agora não tem mais como fazer o que eu poderia ter feito. E assim, quando você reprioriza as coisas ou muda a hierarquia de prioridade das coisas, duas coisas acontecem, né? A primeira delas é que você precisa abrir mão de alguma coisa, e uma das coisas que o público fala que eu gosto muito é, cara, de fato, nessa limitação do tempo, uma coisa entra, outra sai, não vai ter muito milagre nesse sentido. E de certa forma, esse tipo de escolha, que é uma escolha virtuosa, colocando os filhos em primeiro lugar, colocando a família em primeiro lugar, faz você abrir mão de coisas que são muito autocentradas, né? Então, eu não sei o que vocês pensam assim, em relação não só àquilo que você precisa abrir mão e que as pessoas precisam abrir mão, e o quanto essa escolha difícil é uma escolha que tem perpetuado um certo padrão de comportamento na sociedade, onde as mulheres ficam cuidando e os maridos não cuidam nada. Em casa eu tô com essa realidade, né? Minha esposa agora cuida mais das crianças e eu fico menos em casa, mas isso não me deixa não participativo dentro da educação das crianças, né? Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa realidade, que também é contextual, porque há casos e casos, né? De classe social, de condição, e também essa questão do custo, né? Porque não só o custo financeiro, mas o custo dessa desescolha do resto dos bens materiais, em favor da educação dos filhos e dessa fase, né, principalmente das primeiras duas idades aí, vamos dizer assim. Eu vou pedir aqui, como o público falou, as duas primeiras, vou tirar esse peso dele aqui. Boa. Então, cara, eu acho que, obviamente, como todos nós sabemos, o nosso cérebro sempre vai buscar o conforto. E criar um filho é desconfortável, talvez seja a tarefa mais desconfortável de todas as que nós temos.
né? A não ser que a gente passe por um grande trauma, uma grande doença e tal, porque, obviamente, criar o filho te tira totalmente do seu status quo ante, então você tem que, enfim, no começo todo esse sacrifício físico mesmo, de acordar de madrugada, de abdicar de diversos costumes que você tinha, de ter uma casa talvez que tinha um ritmo já tranquilo estabelecido, aí esse ritmo ele vai mudar completamente, e aí você tem que fazer, como você falou, várias escolhas, porque a sua logística ela vai mudar, porque você não é só mais você, porque o seu tempo não é mais só seu, porque os seus momentos de intimidade, às vezes, você vai ter que abdicar de um monte de coisa, das suas escolhas de restaurante, de comida, enfim, de programa, de estar com amigos, de todo o egoísmo, como você falou, de forma clara. E aí, tem uma questão que eu vou colocar, que é o seguinte, ela é meio polêmica, mas, óbvio, as mulheres, acho que elas têm uma vocação inata mais clara, de cuidar do filho e assumir esse papel de forma meio natural, é óbvio, e a maioria das mulheres tem essa vocação de ser mãe. E acho que se sentem muito felizes desenvolvendo isso. Mas, ao mesmo tempo, também, muitas delas acham que tudo é um fardo, né? Então, eu vejo muitas reclamando, e óbvio, elas têm o direito de reclamar, às vezes também elas só estão reclamando não exatamente porque elas são infelizes ou porque enfim, realmente elas estejam tristes, mas porque pode ser às vezes só um charme, uma forma de puxar uma conversa, mas de fato você vê muitas vezes uma visão negativa, né, uma visão cansada da maternidade e a visão da paternidade ela é pior ainda, né? Tipo, por exemplo, a gente está fazendo aqui praticamente uma quebra de tabu. Óbvio que existem pessoas super gabaritadas, que hoje realmente fazem um trabalho excelente e falam muito bem da paternidade, mas se a gente fizer uma pesquisa mesmo qualificada de todos os pais do país ou do mundo que despertaram de fato uma consciência para a paternidade, imagino que a gente vai chegar assim em 5%. Sinceramente, não acho que seja muito mais do que isso. E então o que eu quero dizer com isso é que tanto os pais quanto as mães, muitas vezes tem algumas que se interessam, que fazem curso, que interagem, mas, cara, o nosso papel de educador, ele é um papel que vai ser desenvolvido, como diz um amigo meu aí, um grande amigo meu, ele fala assim, filho só dá trabalho até uns 38, 40. Então, assim, é um papel que a gente vai exercer praticamente igual o nosso papel profissional, cara. É um papel da vida inteira. E, cara, é um papel que não dá pra gente fazer bem. No meu caso, eu tive essa sorte, né? Dá pra fazer bem da sétima, oitava, 13ª vez. Mas para muita gente não dá pra fazer bem da segunda, da terceira, da quarta, porque não vai ter essa oportunidade. Deixou a primeira, a segunda, né, não fazer da forma correta. Então, cara, eu acho que assim, em primeiro lugar, falando um pouco sobre equilíbrio, eu acho que o casal ele deve saber que ele precisa conversar sobre isso e eles precisam entender qual que é o papel e assumir esse papel cada um e eles estarem confortáveis com relação a isso e também isso não ser um peso, né? Você conseguir falar, né, ter esse hábito de poder falar com a sua esposa nos momentos certos e é uma conversa que precisa ser falada. E uma outra coisa também que acontece várias vezes você está num local e fatalmente existe alguma criança ou algum adolescente já que não é bem educado. Assim, né? A gente não vai taxar, mas a gente vai falar assim, pô, fulano lá realmente é um cara que incomoda os outros, que tá lá, destoa um pouco da brincadeira. Ou então vai falar assim, meu, esse moleque não saiu do celular na festa inteira. Que acontece pra caramba, acho que todo mundo. E óbvio, cara, assim, nós somos humanos. A quem você vai culpar? O pai, a mãe. Tipo, os caras não fizeram um bom trabalho, né? Às vezes os caras tentaram, às vezes os caras. Mas assim, não só porque você vai ser um pouco taxado na sua vida social, mas de fato porque, cara, depois, principalmente na sociedade que nós vivemos, você não conseguir criar o seu filho
você não conseguir dar essa autonomia emocional, essa autonomia também de resolução dos problemas, essa autonomia de viver e se desenvolver, vai criar um grande futuro, um problema futuro para você e para sua mulher. Aí depois vocês vão ver essa carga, essa síndrome de nem, de pessoas que vão ficar dependendo de vocês, e aí você vai fazer o quê? Atribuir culpa, né? O problema foi você não participou direito. Não, o problema foi você não deixava eu participar. Então, todas essas conversas, elas precisam ser buscadas, antecipadas, e as pessoas precisam tomar consciência, porque, cara, infelizmente a gente vê diversas pessoas no nosso entorno que não conseguiram se desenvolver, continuaram embaixo aqui, né, da asa da mãe, e aí gerou um problema agora, que é um problema para a família, praticamente até o final da vida, porque a pessoa ela não consegue. Então, eu vejo que por diversas questões, essa nossa, essa nossa pauta aqui, ela é enorme, mas ela é uma pauta urgente, completamente importante e que a maioria das pessoas, elas simplesmente ainda não despertaram a consciência para isso, né? E aí, Publio? Muita coisa para abrir mão? Cara, eu acho que tem esse ponto mais estrutural, né, assim, a grande questão é que hoje, né, nascendo e vivendo nesse contexto que a gente vive, como o Carlos bem trouxe, né, ficou normal, isso ficou normal os pais, todo esse contexto, né? Os pais trabalham, as mulheres cuidam dos filhos, o pai não tira licença de paternidade, a mulher tira, a mulher é prejudicada na carreira, a mulher cuida da casa, o homem. Então, todas essas conjunturas de inequidade de gênero ficaram normais, no sentido de não percebermos o quanto isso é danoso para todos os envolvidos, para o pai, para a mãe, para as crianças, para a sociedade, para as empresas. Assim como, por exemplo, quem vivia, né, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, assim, quem viveu na época da escravidão, naquele cenário, quem nasceu e morreu naquela época, aquilo era o modus operandi, era normal você ter um escravo em casa. Quem viveu na época da ditadura, aquilo era normal essa dinâmica da ditadura. Quem viveu, por exemplo, na época em que as mulheres, né, recente, que não tinham os mesmos direitos que os homens, aquilo era normal, uma mulher não podia votar, não podia exercer os seus direitos. Então, esses recortes temporais tornam uma situação normal. E eu acredito muito que nós estamos hoje nesse recorte temporal, né, de que é normal o pai não cuidar dos filhos. O pai não se interessar pelos filhos. O pai exerceu uma função de provedor e a mulher de cuidadora. Então, acho que tem uma questão cultural e de perspectiva de mundo de que isso é normal, até não ser mais. Como hoje a gente olha para trás e a gente acha um grande absurdo o que aconteceu na nossa história sobre a escravidão, sobre a ditadura, sobre o racismo, o direito das mulheres. Tudo isso virou um grande absurdo depois que deixou de ser normal. Acho que o nosso papel aqui muito como o Carlos bem colocou, é trazer a consciência de que isso não é normal. E eu tenho certeza que daqui a 50 anos nós podemos, espero que estejamos bem e para contar essa história, de olhar para trás e falar, cara, olha que absurdo que era isso 50 anos atrás, assim, né, os pais não cuidavam dos filhos, eles tinham um único papel, e claro, né, isso a gente está generalizando situações, obviamente, mas numa conjuntura cultural, o grande problema é que isso está normal. E nosso papel é trazer esse despertar, olhar de cima e falar, cara, não, isso não é normal. Não acredito, eu, particularmente, não acredito que seja normal. Então, esse é um ponto mais estrutural da coisa. E claro que esses movimentos que a gente colocou, tanto do coletivo, como, por exemplo, o legislar sobre, né? Todas essas ocasiões históricas que eu citei, o legislar sobre isso foi importante para ter uma ruptura coletiva e cultural. Então, legislar, por exemplo, sobre licença paternidade é super relevante para criar um movimento coletivo além dos indivíduos. Então, isso gera um despertar coletivo de maneira mais forte do que vários indivíduos brigando, né, batalhando com isso. Então, é muito importante que se legisle sobre o tema. É por isso que somos aqui defensores da extensão, por exemplo, da licença paternidade e outras questões que a gente pode aqui falar sobre de maneira estrutural.
E aí isso remete às escolhas dos indivíduos, né? Essa aquisição de consciência dos indivíduos, e aí a gente pode adquirir consciência de diversas formas, assim. Porque de todos os lados, chega-se na mesma conclusão. A gente pode ir de um lado mais egoísta, a gente pode ir de um lado mais abnegado, de um lado mais cognitivo e mental, mais emocional. Então, cara, todas as conjunturas que a gente pensar em argumentos, eu posso buscar os dados, as estatísticas sobre a ausência paterna, né? Eu e o Steno conversamos essa semana, de que quase 90% da população carcerária no Brasil tiveram, né, ou tiveram históricos de ausência paterna, ou problemas com seus pais, com seu pai, com a paternidade. Então a gente vai para o extremo do dano social que isso pode causar. Ou a gente vai para um outro lugar de prisões emocionais. Às vezes não é uma prisão física, mas prisões emocionais. Né, boa parte dos adultos aí da geração atual, por exemplo, a geração anterior, eles são aparentemente livres, aparentemente bem-sucedidos, só que ninguém sabe da história como ela foi por trás daquele indivíduo, né? Quando a gente vê uma pessoa lá, bem-sucedida financeiramente, em termos de carreira, ninguém sabe como foi, como é aquele caminho. Se a pessoa realmente escolheu fazer aquilo que ela está fazendo, ou ela queria lá atrás ter feito outra coisa, mas não pôde, ou não teve essa opção, ou não foi incentivada para, ou alguma coisa dentro dela que a aprisiona de alguma forma a fazer suas escolhas de maneira um pouco mais livre. Então, tem uma série de questões emocionais internas do indivíduo que ninguém sabe e que nos aprisiona. E essas questões são diretamente impactadas pela presença dos pais, pela presença do pai também, especificamente muitas delas. Então, a gente tem diversos prismas para observar a importância de despertar a consciência de diversas formas, seja pelos dados, seja pelo impacto emocional, seja pelo contexto social, de que o que estamos vivendo hoje não é normal e a gente precisa dar um próximo salto de consciência individual e coletiva sobre isso. Do lado aqui, cara, em termos de escolha, assim, primeiro que são escolhas, dezenas de escolhas diárias. Se você começar a anotar, né, de quando você acorda até quando você dorme, o número de escolhas que você faz para abrindo mão de algumas coisas, buscando isso, como o Carlos colocou, esse novo equilíbrio, né? Quando você tem aqui você com a sua esposa, e aqui, de novo, tem um outro contexto também, né? Sempre tentando expandir para outras histórias de vida. Mais da metade dos casamentos acabam em divórcio. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de metade das relações que têm relações ah, de casais ainda que moram juntos com os filhos, mas a outra metade aqui moram separados, eles disputam guarda na justiça e agora geralmente fica com a mãe. E aí o pai, de fato, não participa, porque 90% dos casos a guarda fica com a mãe e o pai não participa. Então, a gente tem várias conjunturas. Então, mas independente da conjuntura, o pai se interessar pela vida do filho, independe se ele está morando junto ou separado, independente se há um divórcio ou se há uma situação de uma união estável. Claro que quando o marido e a mulher, ou seja, qual for a relação afetiva que se tenha, trabalham em conjunto, como o Carlos disse, né? Eu com a Aline aqui em casa, a gente praticamente todas as noites põe as crianças para dormir, senta aqui na sala e fala, e aí? E hoje? Nem que seja 5 minutos sobre esse assunto, sobre o que aprendemos com os filhos, o que aprendemos com o que aconteceu com o Davi, com o Theo. Então, nós conversamos diariamente e isso facilita essa evolução da consciência. Mas, independente do contexto, há possibilidades de se manter o interesse genuíno e, a partir do interesse, a gente manter ações práticas para se conectar com os nossos filhos. Eu, nessa minha história, e aí é só a minha história, assim, né? E falo de um lugar aqui, reconhecendo os meus privilégios sociais, de ser um homem branco, de classe média alta, falando sobre isso, entendendo esses privilégios e colocando isso aqui a serviço de outras realidades, mas também não tem a vida feita, a gente tem que lutar pelo pão nosso de cada dia também, e no meu contexto, o meu centro de paternidade influenciou diretamente na minha carreira. Eu abri mão de cargo executivo, abri mão de salário relativamente estável numa empresa privada, num trabalho que eu gostava bastante. Recentemente, eu coloquei em risco a minha própria empresa, a me afastar 6 meses da minha própria empresa, e agradecendo aqui a Gavi Presto, que é minha sócia, que tocou o bar, que está tocando a empresa da Escola Temporal até hoje, com muita competência, topou esse desafio,
e está fazendo isso com muita competência, mas eu coloquei em risco a minha própria empresa, onde que eu me afastei 6 meses de uma empresa que está em estágio inicial e podia ter quebrado, e ficou à beira ali de quebrar, de parar a operação. Eu fiquei sob o risco de ter que começar tudo de novo, de ter que começar novamente a minha história profissional, mas tudo isso é pequeno. Tudo isso é realmente pequeno quando a gente coloca os filhos em primeiro lugar, assim, porque não tem como o Carlos colocou, assim, eu costumo falar que paternidade deve ser, eu nunca pisei na lua, assim, acho que nunca vou pisar, talvez, mas deve ser mais ou menos uma sensação parecida, assim, sabe? Se você não pisar na lua, você não vai saber como é que é. Não adianta você contar, falar que flutua, que não tem gravidade, que é massa, assim, não tem como você explicar essas coisas, assim. E a paternidade, a parentalidade é mais ou menos essa direção, assim, é uma experiência muito louca, assim, no sentido espiritual da coisa. Assim, é cansativo pra caramba, como o Carlos bem colocou, né? Todas as escolhas rituais e nos desgastam fisicamente, emocionalmente, é muito desafiador em termos de autorregulação, de paciência, de doação, e ao mesmo tempo nos preenche de tal forma que é uma coisa totalmente inexplicável, assim. Então, esses paradoxos, né, esses extremos que se criam entre romantizar a paternidade ou colocar a maternidade como um fardo, são extremos que, na verdade, a gente está sempre circulando entre eles, nesse caminho do meio, assim. Está cansado, bastante cansado, mas ao mesmo tempo super preenchido, ao mesmo tempo amanhã a gente vai ter mais um dia de batalha pela frente e tentando fazer o nosso melhor, evoluir. Então, é esse lugar único, assim, que só quem vive que pode contar sobre isso. Mas fato é, voltando assim, né, a necessidade de você abrir mão, fazer escolhas dolorosas, difíceis, de abrir mão de muitas coisas que eram importantes para você antes de você ter filhos, para colocar, de fato, tempo, né, e de qualidade e quantidade e desenvolver interesse pelos seus filhos, porque é outra vida, sua vida nunca mais vai ser a mesma quando você for pai ou for mãe, ela nunca mais vai ser igual e ela não pode ser igual. Ela não deve ser igual, senão você não teria filhos. Ela não pode continuar sendo igual era antes. Então, assim, é uma série de escolhas, desde você, por exemplo, só quem tem filhos bebês sabem assim, o trabalho que dá, por exemplo, você priorizar as sonecas do seu filho. Seu filho vai lá, dorme 3, 4 vezes por dia. Dá um trabalho danado fazer a criança dormir a depender do horário. A sonequinha das 4 da tarde, né? A Aline deve estar rindo aqui na sala. A soneca das 4 da tarde é super difícil, porque ele já não está mais com sono, mas o sono é importante para ele. Então você se separa o que você está fazendo, você deixa de sair de casa para priorizar aquele momento, porque é importante para a visão da criança. Então, são várias situações que você vai, de alguma forma, abrindo mão, doando, se doando, para que aquele indivíduo que está sob a sua responsabilidade física, emocional, cognitiva, espiritual, possa se desenvolver da melhor forma possível. Então, são vários gestos, não só os grandes feitos de abrir mão de carreira e salário, mas vários pequenos gestos de doação diária, de atenção, de carinho, de afeto, que transforma essa jornada numa jornada bastante incrível, assim. Interessante, assim. E você, Stênio, eu quero que você conte a Não, sua mas é experiência. porque você está falando, cara, e está me vindo várias coisas. Acho que a principal delas, e depois eu quero perguntar uma coisa para vocês, assim, a principal delas é muito contraintuitivo, porque é o que o Carlos falou, talvez se você hoje não é pai, você olha como um fardo futuro, ou até no presente, né? Putz, meu filho, eu tenho que dormir menos, não vou poder ir em tal lugar, não vou poder fazer tal coisa. Quantas vezes eu chamei o Carlos para jogar bola e não podia jogar? Quantas vezes, né? É normal. Só que é muito interessante você falando, Paulo, porque você está falando de um jeito e dá para ver a sua felicidade no sacrifício, porque é isso, a felicidade está no doar-se pelo outro, está no sacrifício, está nessa coisa de esvaziar de mim mesmo. E é contraintuitivo porque é isso, porque antes você fala, cara, vai acabar com a minha vida, não vou ter tempo para nada, não vou conseguir prosperar na minha carreira, vou ter que abrir mão da minha empresa, parará. Só que depois você passa tudo isso e fala, caramba, era sobre isso. Na verdade, eu busquei a felicidade no lugar errado. E por isso que eu concordo muito com o Carlos, assim, é muita vocação. A mulher tem a sua vocação dentro desse lugar, da família, do cuidado, de educar. E eu acho que o que cabe a nós pais é a gente despertar para essa vocação também. Não só de provedor, que é uma vocação, mas essa vocação de influenciar positivamente, no bom sentido, né? Não de manipular nada, mas de influenciar, porque eu vejo isso. Porque eu tive uma paternidade primeira com o Lucas super ausente e do Felipe super presente.
E eu corri atrás do Lucas aqui para tirar o tempo perdido, que não dá no final das contas, mas você vê o quanto que você, a presença do pai, que é bem o que esses dados traz, mas na prática, tipo, na vida prática, o quanto que a presença do pai, assim como a da mãe, importa, né? E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês poderiam falar para os pais aí, claro, generalizando, tem vários contextos, várias realidades, mas para os pais se tornarem mais presentes, para eles despertarem para esse interesse sem que nada precise acontecer, sem precisar mudar a vida inteira, né? Tipo, não, vou tirar 6 meses de licença paternidade, como o público tirou, ou qualquer coisa do tipo, vou trabalhar de casa 100% do tempo. O que vocês acham que os pais podem fazer com pequenos passos assim para poder estarem mais presentes na educação e no convívio dos filhos? Cara, bom, tem tanta coisa para falar, mas eu vou tentar falar de uma forma. Apesar do fato que, como a gente sempre fala, as assistentes aqui da nossa live, público prioritário feminino, né, que está fazendo a parte delas e depois vai tentar passar para o masculino, pelo menos os highlights. Olha, ele falou isso, viu, cara? Ó, presta atenção, faz alguma coisa. Enfim. Então, a primeira coisa paternidade não paga dividendo de curto prazo. Então, você está colocando lá o seu esforcinho, você vai querer já receber, não vai receber. Você vai receber lá no futuro. Ou às vezes você vai receber naquele momento que você não esperava receber, mas você recebe. Só que no fundo é a ação que mais bem paga, né, na sua vida. Então, isso para o pai é essas escolhas, né? Essa escolha, pô, eu tô, óbvio que o público está mais feliz, que, enfim, dá para ver que o desenvolvimento que todos nós temos depois de sermos pais é muito maior. Por quê? Porque, porra, sem os nossos filhos a gente estaria na zona de controle, a gente estaria escolhendo os desafios que a gente quer, e o filho vai lá e te dá aquele tapa na cara da vida de falar assim, cara, se pá, você não estava preparado para isso. Ou, olha, acho que você vai ter que abrir mão do negócio que você não queria abrir mão, hein, bicho? Então, sem dúvida nenhuma, cara, é isso, né? Primeira coisa, não paga dividendo de curto prazo. Então, a gente, sabe, todo mundo tem que entender isso. E aí, cara, o que eu falaria, que pode ser desenvolvido por qualquer um, como o público bem colocou, independente de privilégio ou não, seja qual for a sua situação, é desenvolver o seu, como os americanos falam, thing, né? Tipo uma coisa minha e dele. Então, qual que é a minha coisa, minha e dele aqui? Vocês têm só filhos homens, eu tenho filho homem e filha mulher, enfim, um sortimento aqui. E então, com cada um deles você tem que desenvolver uma thing, entendeu? Porra, um gosta de jogar bola, outro gosta de mergulhar, outro gosta de desenhar, outro gosta, sei lá, de assistir filme, outro gosta de ler, enfim, outro gosta de um personagem X, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua zona de interesse, e você tem que estar presente dentro dessa zona de interesse, seja ela qual for, cara, e se interessar um pouco por isso, ou fazer com que ele se interesse um pouco por aquilo que você tá. E aí então essa coisa, lógico, é simples, é gratuita, lógico, você vai desenvolver um hobby caro, não precisa desenvolver um hobby caro, pode ter uma coisa tranquila, uma coisa que simplesmente vocês gostem de fazer juntos e cultiva isso. E aí isso é chamado de deixa de pertencimento, né? Você está gerando pertencimento. E gerando pertencimento também é contar a sua história de vida e contar o que você acha da vida, ou pelo que você já passou, e entender essas situações. E elas são essas pérolas que muitas vezes eles estão dividindo com a gente, mas obviamente a gente está, né, prestando mais atenção na notificação do nosso celular, prestando mais atenção em alguma outra coisa, mas às vezes eles estão compartilhando uma coisa da vida deles que para nós, enfim, às vezes não tão significante, mas é o dilema que eles estão passando agora. E a gente tem que sim aí fazer um exercício mais, digo, com um pouco mais de esforço para você falar assim, caramba, filho, putz, o seu amigo te disse isso,
Aconteceu isso com você mesmo na escola? Ou você tá com essa dificuldade? E aí, porque é óbvio, o que que o seu filho vai lembrar de você? Vai lembrar de momentos bons, sem dúvida nenhuma. Vai lembrar de coisas gostosas, sei lá, de viagens, enfim, de conhecer tal coisa que você proporcionou, mas também vai sempre se lembrar do momento que você ofereceu a mão para ele e que era uma dificuldade que ele estava te relatando e você conseguiu, sei lá, falar uma palavra de afeto ou mostrar que você estava presente para ajudá-lo naquela dificuldade da lição de casa, que ele podia contar com você. Então é óbvio, como a gente falou, isso requer, né, presença física, mas acho que isso pode ser feito tanto para quem não está tanto presente na vida diária, ou como quem está aí muito presente na vida diária, mas que realmente assim é essa questão. Então, desenvolver algo que seja comum a vocês e vocês possam ter esse negócio, essa zona de interesse junto, esse pertencimento, mostrar os filmes que você gostava de assistir e tal, e o outro, né? E de fato, assim, entender quando ele está pedindo, quando ele está levantando a mão, que você consiga pegar essa mão e aí você entre na vida dele, assim, e possa prestar atenção nesses dilemas, que são coisas, cara, gratuitas, estão aí, só dependem da nossa boa disposição. Muito bom. Cara, esse negócio que vocês falaram sobre a maior parte do... Comecei o projeto recentemente, focado diretamente nisso, mas já pude observar quando eu estava trabalhando com educação, enfim, agora só confirmei a tese, vocês também, a maior parte dos conteúdos e dos processos de educação e consciência sobre paternidade são vistos e acompanhados e incentivados por mulheres. E para mim isso tem tido tanto significado sobre muitas coisas, assim, né? Só reforçam as teses, e de novo, a gente está aqui só levantando hipóteses, mas o contexto cultural talvez reforce essas questões, né? Algumas coisas assim, por exemplo, pedir ajuda não nos torna menos homens, né? Dizer que nós não sabemos ser pai e preciso me preparar para isso não nos torna menos homens. Muito pelo contrário, né? Para mim é um grande símbolo de assumir o papel, o protagonismo da masculinidade, né? Então, acho que esse é um ponto muito relevante assim no nosso desafio de ser homem, porque tem um documentário do Papo de Homem, que é um canal que eu acompanho, um trabalho muito sério sobre masculinidade, que fala sobre, é um documentário chamado Silêncio dos Homens, que está disponível, enfim, no YouTube para assistir. Ele fala muito quanto os homens sofrem em silêncio, porque os homens também são aprisionados nesse contexto cultural, onde eu preciso dar conta de tudo, preciso prover, não posso pedir ajuda, se pedir ajuda... O homem não pede ajuda nem para... Né, agora não precisa mais, porque tem GP, Waze, mas na época que não tinha, não posso parar a pedir ajuda ou uma informação onde é tal lugar, porque isso... Então os homens têm uma série de contextos que vão lhe aprisionando, e isso esbarra, por exemplo, nesse preparo para ser pai. Então a mulher corre atrás disso e o homem não, de alguma forma. Por isso que as mulheres, e isso parece passado, mas está acontecendo. As mulheres seguem acompanhando conteúdo sobre educação e criação de filhos, até o de paternidade, para quem sabe mandar para o marido e ficar, de alguma forma, cercando, orbitando, para ver se ele se toca, e nem todos os casais têm essa abertura de falar sobre isso, enfim. Então, isso é muito simbólico, assim, né? Nesse contexto que a gente está. Nosso conteúdo chega pouco nos homens. E talvez nos nossos desafios, como é que a gente vai fazer com que esse tipo de conversa e processo de consciência chegue nos homens, né? Será que através das parceiras? Será que em algum momento isso vai, de alguma forma, dar um salto de interesse? Será que a geração que está vindo talvez seja um pouco mais aberta para isso? Então, tem um ponto aqui de uma indagação, né? Por que que o pedir ajuda, se abrir para esse processo de aprendizagem, não nos torna menos homens? E para mim é muito pelo contrário. E outro ponto conheça o seu filho, assim, é se interessar pelo seu filho. O Carlos colocou um pouco, né, desse tipo de conversa. Isso muda muito de faixa etária. E quando a gente fala aqui de conhecer o seu filho, é desde da barriga da mãe, assim.
O comportamento, as inclinações, a personalidade, como ele gosta de dormir, o como ele acorda, as expressões, os gestos, o corpo. Assim, tem tanta coisa para a gente conhecer dos nossos filhos, quando a gente tem interesse de aprofundar cada detalhe, e essas fases vão mudando tão rapidamente, na primeira infância principalmente, sim, então, enquanto bebê, né, até os 6 meses é uma coisa, depois muda radicalmente até os 2 anos, depois dos 2 para os 3 anos é um grande salto, dos 3 para o 4 outro salto, depois até o sétimo outro salto, então são vários saltos, e que se nós não estivermos atentos a esses saltos, nós não vamos conseguir acompanhar da maneira mais adequada a evolução dos nossos filhos, entregar aquilo que eles precisam para serem livres, abrir esse caminho, incentivar as forças pessoais. Então, são tantas nuances, sutilezas que nós podemos conhecer dos nossos filhos e eles conhecer também de nós, né? A nossa história, de onde viemos, porque eles não vão, não, meu filho tem 3 anos e meio, o Theo tem 8 meses, eles não, o Davi possivelmente começa a adquirir memória explícita a partir de agora, ou dos 4 anos, então ele não vai lembrar de nada que nós abrimos mão da nossa vida por causa para ficar próximo deles na primeira infância. Ele não vai lembrar de nada, como o Carlos colocou assim, ele vai esquecer absolutamente. Ele não vai saber de nada, a não ser que a gente conte. Então, é muito nesse lugar de a gente faz porque a gente quer fazer, porque eles não vão lembrar disso. E a gente não vai poder depois jogar na cara lá na frente, tipo assim, eu abri mão da minha vida por sua causa. Esquece, abriu porque quis. Tem que fazer porque tem que ser feito. E nada mais. Eles não vão lembrar disso. E essas fases vão mudando, e como é que a gente vai entregando a nossa história para eles, e eles entregando a história deles para a gente, e a gente conhecendo todas as sutilezas com muito interesse. Então, se tem uma coisa que para mim é muito impactante, para quem já é pai e está assistindo, ou para quem vai ser, conheça o seu filho. Conheça, se interesse pela vida do seu filho profundamente, pela vida escolar, pela saúde, por tudo que... Outro dia estava eu e a Aline listando aqui na lousa todas as atividades e preocupações que envolvem a criação de filhos. E quando a gente teve o Theo também, aí duplica a lista, né? Então, o conjunto de coisas são muitas questões que envolvem, que tem que ser cuidadas e conhecidas e acompanhadas, porque muda. E por isso, né, o papel do homem e o papel da mulher são muito relevantes, porque é muita coisa para lidar. Não é à toa que a sobrecarga vai para a mulher e que as mulheres têm, né, um grande índice de depressão pós-parto, porque a carga é muito pesada para a mulher lidar sozinha. É o projeto mais importante da vida do ser humano e geralmente a mulher lida praticamente sozinha com isso. Então, acho que o grande ponto que me vem se interesse. Conheça o seu filho. Se você acha que conhece, experimente conhecer mais. Se você acha que não conhece, experimente conhecer um pouco mais e vá fazendo isso um pouco por dia. Aprofunde um assunto. Vá caminhando na direção de conhecer cada vez mais os seus filhos. Assim, eu acho que esse vai abrindo um grande portal para... Você vai ter vontade de ficar perto, sabe? Acho que esse é o portal da presença. Você vai ter cada vez mais vontade de ficar perto. Aquela história é tão interessante de ser acompanhada que você vai querer ficar perto. Vai ser uma questão quase espiritual, assim, sabe? Você não vai entender muito bem, mas você quer ficar nesse lugar, assim. Enfim, Uma, acho que é isso. acho que a coisa que mais fica para mim, até no Como Ser um Bom Pai, o livro tem essa parte, né? Ele fala muito sobre... É um ato de liderança mesmo. Se a gente pegar todas as características de um líder excepcional, é o que nós devemos fazer como pais, né? Desenvolver para que eles cresçam, para que eles sejam autônomos, para que eles consigam descobrir os potenciais. É um ato altruísta total nesse caso, porque, né, tem um ato de amor no contexto. E por que eu estou falando isso? Porque o Carlos puxou, e eu lembro que quando a gente fez lá a aula no G4, Carlos, você levou isso como um ponto forte. Você falou, cara, hoje tem um monte de material para estudar, então não é um caminho só de você seguir pessoas que falam sobre isso, ou você eventualmente ficar testando só coisas. Existe muito estudo, existe muita gente escrevendo sobre isso, muito canal falando sobre isso, muita gente gabaritada, um zilhão de vezes mais do que eu, sou só um iniciante no processo. O Carlos muito menos, obviamente, mas assim, eu sou muito adepto dos livros, muito adepto dos estudos, então acho que esse caminho de pai, parafraseando aí o canal do Públio, é de estudo, é de, ao se interessar, melhorar, como tudo, né? A gente quer tocar um instrumento, a gente vai lá e estuda para melhorar, a gente quer
ficar proficiente na nossa profissão, a gente vai lá e estuda, faz 4 anos, MBA, não para de estudar. Eu acho que o caminho do pai hoje, ele é muito nesse lugar mesmo, não só do contato humano, sim, da conexão, mas de abrir a consciência, porque tem método, tem muito método hoje, né? Não é aleatório. Eu acho que fica o convite, né? Eu acho que o Carlos lê pra caramba, depois você pode deixar uns livros nos comentários, Carlos, eu também deixo, o público também deixa, e tornar esse movimento de expansão de consciência maior. E como eu sei que nós 3 temos filhos pequenos, e que provavelmente acordarão na madrugada, e as madrugadas estão sendo minhas, então eu quero me despedir de você. Eu quero me despedir de você, mas eu quero que vocês tragam aí uma última reflexão. O que vocês levam aí dessa live? O que vocês podem deixar para a galera? Cara, eu levo. Bom, o público trouxe um monte de. Eu acho que assim, a gente já está com a consciência expandida e, óbvio, a gente tem que fazer a comunidade, a gente tem que, pelo menos, trazer essa dor do cara ter um mínimo de consciência que ele está deixando muita coisa aí, né? Ele está deixando um tesouro realmente escapar pelas mãos. E acho que tem alguns fatores, né, Stênio, porque sem grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Então, se a gente tem hoje grande fonte de informação, estudos, capacidade, não sei, o público é educador, eu não sou educador ainda, né? O Stênio também é um pouco educador, mas digo, muito provavelmente, pelo que a gente lê, até os anos 2000, 2000 e pouco, tinha muito menos material do que hoje a gente tem bibliográfico, assim, de pesquisa para se basear, para se embasar, para falar sobre paternidade, sobre educação na primeira infância. Então, lógico, a gente tinha grandes teorias, mas, assim, acho que hoje a gente realmente tem uma abundância muito maior, né? E aí, obviamente, a gente vai para estar já na era da inteligência artificial. Então, para mim, um dos grandes desafios, não vou falar um perigo, porque, enfim, vai ser uma coisa que a gente vai vivenciar, mas um dos grandes desafios é como que a gente vai fazer de fato com que os nossos filhos possam ter um pensamento crítico, possam navegar, possam suceder sem ser simplesmente uma fonte não, uma massa que simplesmente flua com a corrente, mas que, como o público colocou, que eles possam ser livres, fazer as escolhas, entender como eles podem ser felizes de forma genuína e não simplesmente fazendo o que a máquina, às vezes, vai falar para ele fazer. Então, penso que, para isso acontecer, os pais, sem dúvida nenhuma, e num caminho muito bem orientado, muito bem iluminado, porque, como nós falamos, pai não gosta de perguntar nada, então se a gente ficar dando dicas genéricas, como nós 3 demos agora, ninguém vai pegar nenhum livro para ler, ninguém vai mudar de vida, não vai fazer nada. A gente vai ter que só mostrar assim, ó, primeiro faz isso. Fez? Tem certeza? Então beleza, então vai pro passo 2. Passo 2 é esse e tal, enfim. Então iluminar muito bem, colocar um monte de placa no caminho desse cara e tal. Porque no fundo, cara, ele não faz por quê? Porque o stakeholder principal às vezes é o chefe dele, o stakeholder principal é ele mesmo e o que ele pensa da carreira dele, quanto dinheiro ele pode ganhar mais, enfim. Muitas vezes a consciência dele tá nisso, de forma simples. Mas o fato é que, sei lá, imagina, né, cada um de nós se tivesse o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Tom Cruise, sei lá, enfim, alguma atriz brilhante, um gênio da química, da física, uma pessoa extremamente empreendedora, embaixo dos nossos narizes e a gente não conseguisse desenvolvê-la, né? Porque simplesmente a gente não teve interesse suficiente, então ela foi alguma coisa meia boca na vida, em vez de mudar por completo ou de exercer a vocação de fato que ela tinha, né? Então, eu acho que esse papel de ser pai, e de desenvolver o talento, de poder enxergar isso,
cara, na verdade, assim, não é só essa questão que às vezes a gente fica, pô, né, é uma coisa simplesmente dentro de casa, uma coisa de um foro íntimo. Pode ser que não. Pode ser que seja uma das grandes e maiores responsabilidades da sociedade atual. Você conseguir realmente fazer com que né, como o público também bem colocou papo de homem, o silêncio, né, de cada um, não vou exercer tanto esse papel, é meio mico, né, eu sair com meu filho, só o que eles vão pensar de mim se eu tirar uma licença, se eu pedir uma folga, se eu sair mais cedo, se eu cuidar, se eu passar um tempo aqui jogando bola, sei lá, enfim, né, às vezes isso não é tão importante. Então, eu acho que a gente realmente conseguir mudar esse mindset e conseguir fazer com que as pessoas enxerguem que os homens, infelizmente, estão frouxos, fracos. A nossa sociedade está frouxa, fraca, porque a maioria dos homens não participa de forma ativa da educação dos filhos e nem se preocupa muito com isso. Obrigado, E Carlos. você não participa, né? Tava aqui, você estava dizendo, né? Esses dias eu fiz uma roda de conversa com lideranças, empresários e tudo mais, falando sobre isso. Para mim ficou muito claro, assim, se o líder, se o líder, se o CEO da empresa, os diretores não vivenciam isso que a gente está falando em primeira pessoa, as políticas daquela empresa vão ser nessa mesma direção de não fomentar, incentivar a parentalidade, a paternidade na empresa, porque as pessoas, os indivíduos que lá estão no poder, não valorizam e não experimentam esse assunto na sua plenitude. Esse ponto então, as pessoas que estão liderando as companhias estão vivendo em torno de si mesmo, do cargo, do status. De novo, não generalizando, obviamente, conheço exemplos incríveis. Por exemplo, o Thiago Coelho, que é o senhor da Estera Galícia, um grande defensor da paternidade, também é membro da Copai, também defende. Então, tem grandes referências que estão incentivando, e a partir da vivência em primeira pessoa, a liderança, a alta liderança, ela dissemina naquela companhia o incentivo, né, o encorajamento para que os homens possam, por exemplo, como o Carlos colocou, não é nem sair mais cedo, né, às vezes é sair no horário, né, assim, pô, hoje eu não posso, chefe, ficar até mais tarde que eu vou buscar meu filho na escola. Cara, essa é uma frase quase que proibitiva. Você fala assim, não posso, porque eu vou buscar meu filho na escola. Eu falei, como assim você não vai poder nessa reunião super importante buscar seu filho na escola? Que nível de comprometimento você tem com essa empresa? É quase proibitiva essa frase. E isso vem do comportamento das lideranças que não conseguem viver consigo mesmo esse movimento. Então, onde eu quero chegar com esse ponto? Além, tem esses dois pilares, né, que eu coloquei muito de se interesse pelo seu filho. Vá conversar com o seu filho hoje mesmo, amanhã ele acorda, comece a se interessar pelo seu filho, independente da idade que ele tenha. O outro ponto que eu coloco, que talvez seja um pilar inicial aqui da paternidade, é sobre autoconhecimento, assim, porque, para mim, vocês todos citaram aqui em algum momento, o Carlos falou mais claramente também, verbalizou, que quando os filhos nascem, de alguma forma, nós renascemos, assim, a gente tem uma outra chance de nascer em vida, assim, porque nós ficamos, temos a possibilidade, o convite, né, porque é um convite, né, pode não ser aceito, mas a possibilidade de sermos pessoas muito melhores por chegar dos nossos filhos, é quase que um renascimento dos pais também, quando os filhos nascem. Então, tem um lugar aqui de autoconhecimento, de revisitar os seus padrões de sucesso. Então, essas perguntas, quando a gente fala de intenção e consciência, é que você que nunca se fez essas perguntas, se faça essas perguntas. O que é sucesso para mim a partir de agora? O que é certo e o que é errado para mim a partir de agora que meu filho nasceu? Quais valores eu preciso agora revisitar que não eram prioridade para mim, agora passam a ser, que eu preciso pensar sobre? Que tipo de hábitos eu preciso mudar para que esses valores sejam colocados em prática, não fiquem só aqui na minha reflexão. Então, são perguntas, e essas definições de sucesso, principalmente, quando você tem filhos e você não se faz essa pergunta, você começa a depositar na criação dos seus filhos os seus padrões de sucesso, que é ego, ganhar dinheiro, carreira, fazer tal trilha e tudo mais, começa a privar a liberdade do seu filho de todas as formas, não é educar para a liberdade de jeito nenhum. Então, você voltar e curar-se, ir para um lugar de autoconhecimento, e aqui, cara, você pode ficar na sua casa respondendo essas quatro perguntas que eu fiz, assim, não precisa ficar, assim, é você com você mesmo, para você poder, de alguma forma, ter alguma perspectiva diferente, porque
a gente nunca se faz essas perguntas no modus operandi automático. Então, ter uma perspectiva diferente. Para você, quem sabe, poder começar a mudar um ou outro hábito da sua vida, as interações com o seu filho, a sua maneira de pensar futuro, de pensar sucesso, de pensar aposentadoria, de pensar patrimônio, de pensar, enfim, muda todos, é um efeito cascata, você vai mudando as suas escolhas a partir do momento que você redefine os seus padrões, seus valores, a sua perspectiva de futuro, olhando muito para o seu passado, olhando para você mesmo a partir disso. Então, esse exercício deixa alguma questão aqui para, justamente que a questão é consciência e intenção, autoconhecimento. Se façam algumas perguntas amanhã mesmo, tenta elaborar sobre isso, escreve, pensa sobre isso, um pouquinho que seja. Já vai trazer alguns elementos para você começar a dirigir para ação com seus filhos, com a sua família, com as suas escolhas, já muito rapidamente, assim, né? E essa questão que eu falei, né, do interesse genuíno pelas crianças, pelos filhos, diz que a gente tem tanta disponibilidade. Eu realmente, Stênio e Carlos, assim, o como fazer, né, acho que ficou claro para a gente aqui que o problema hoje, dos homens, da paternidade, de maneira geral, né, enfim, não é. Não, eu tenho consciência que eu quero ser, que eu quero ser, né, o que é ser um bom pai, eu tenho consciência que eu tenho que exercer meu papel. Eu só não sei como fazer. Para mim, hoje, isso não é o problema. A gente está no nível um, ele que assim, ó, eu não tenho consciência de que eu preciso fazer isso, de que não é normal eu não participar dos cuidados com meus filhos, do meu filho da casa. Então, é muito lugar de despertar ainda. E a partir do despertar, o como está disponível. Vocês colocaram, está muito disponível, está totalmente disponível. Agora com a inteligência artificial, o conteúdo ele está radicalmente, rapidamente disponível, bons conteúdos sobre como fazer. Então, eu não me preocuparia tanto, se você é pai, em como fazer as coisas. Mas eu não sei se eu vou conseguir conversar com meu filho. Aprende com a vivência, vai atrás de conhecimento que ele está muito disponível, mas se você tiver o despertar, né, os despertares, o conjunto, o processo de despertar, é aí que é a barreira principal. É de você estar disposto a querer fazer, entender que isso é importante. A partir disso, o resto vai se desenrolar, eu tenho certeza. Mas quebrando essa barreira, ou ir quebrando essa barreira, que também não é de um dia para o outro, a coisa acontece, uma mágica, né? É um processo. Acho que está nesse lugar o salto evolutivo sobre esse assunto e quem passa essa barreira vai, como nós aqui, né, amigos, estamos aprendendo todos os dias, conversando com as nossas esposas, discutindo entre nós aqui, acertamos, erramos, às vezes levanta a voz, se arrepende, volta, pede desculpa, a gente está aprendendo todos os dias, então não é assim, agora eu sei, está num nível, no outro nível, não, nós aprendemos todos os dias o como a gente vai aprender, estuda, testa, vai. Agora, o ponto é superar essa barreira inicial de um processo de disposição. Cara, entendi que isso é relevante, eu vou atrás disso. Acho que talvez esse seja o ponto. E começa, como nós aqui sabemos, por autoconhecimento. Se faça algumas perguntas na sua casa e começa a pensar sobre o assunto, já vai ser um grande avanço, o resto vai acontecendo, né? Eu acho que é isso. Obrigado pelo papo aqui. Eu estou super feliz, adorei aprender com vocês aí, Stênio Carlos. Obrigado, viu? Não, bom demais. Obrigado pelo tempo de vocês. Não, sem dúvida nenhuma. Eu só vou colocar uma última duas pimentas aí, e principalmente fazer com que o Stênio durma menos. É, Então, cara, que é o seguinte, a primeira coisa, como você falou, né? Deve ser porque tem um puta topo do funil ainda, né? Então, tipo, cara, o cara não sabe que ele tem o problema, então a gente precisa despertar esse problema em muita gente. Sejamos alarmistas e avisemos a todos que precisam começar a criar consciência. Aí a segunda coisa, cara, é assim, me perdoem tal anedota que eu vou contar e o tipo, eu acho que todo mundo vai entender a licença poética. Muitas vezes aí a gente tem, né, um puro sangue inglês, um baita 4 de milha, um brasileiro de pismo, vai, mas a gente não sabe montar, né? Nós não somos a gente ainda não está preparado, que é o que um pouco do que o Publi falou, cara, porque no fundo, às vezes, eu vejo que eu vou ter que preparar uma próxima conversa com o pessoal do G4, e aí a gente sempre quer o hack. Como eu faço o meu filho dormir não sei quanto tempo? Como eu faço o meu filho me obedecer? Como eu faço ele parar de não sei o quê?
lógico, a gente estudando, a gente sabe que tem um monte de gatilhos, um monte de coisa, a gente tem que gerar conexão e tal. Só que é óbvio, né, que dor é saber que, às vezes, grande parte do problema não está nele, está em mim. Exato, eu simplesmente não consigo conduzir o negócio direito. Eu preciso, né, melhorar algumas coisas, né? Tipo assim, eu mesmo assim, sabe, me revisitar como o público tanto falou e tal, e assumir às vezes, né? Realmente uma postura melhor, uma consciência melhor, uma conduta melhor, né, todos os dias. E aí sim a gente conseguir ver que podem ser que tenham resultados eficazes, às vezes sem tanto estresse, né? Sem tanto atribuição na culpa é dele. Às vezes a culpa simplesmente, às vezes não é tanto dele, pode ser uma culpa que esteja em nós também. Então, acho que, cara, sem dúvida, são conversas muito profundas, mas são conversas muito urgentes, muito atuais. E, de fato, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Depois, quem sabe, a gente fragmenta, porque, sem dúvida nenhuma, a gente falou sobre muitos tópicos, tem muitos subtópicos e subtópicos disso daí, que a gente pode destrinchar e, quem sabe, mudar a sociedade para melhor, né? Isso. Muito obrigado, muito boa noite. Descansem, durmam muito bem. Piada, né, Stênio? Isso é uma piada pronta, né? E vamos fazer o próximo de manhã, vai ser incrível, imagina. Às Exato. 5 horas da manhã estou disponível, podemos acordar e fazer novamente, não tem problema, porque vai acordar de qualquer jeito. Não, tá bem. Ou vai que a gente consegue combinar na hora que todas as crianças É chorarem. isso. E aí, A gente traz essa palavra, só que não. Boa. boa. Valeu. Valeu, gente. Brigadão Obrigado, aí. gente. Até a próxima. Valeu. Até, tchau, tchau.